Saudação na paz do Senhor Jesus. Vamos à leitura da palavra do Senhor para a nossa meditação no livro de João, capítulo 19, a partir do verso 1, que diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinho e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se solta estes, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilato este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Listróstotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos reis, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Reis dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilato: Não escrevas Reis dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. E os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas, e Maria Madalena.
Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, porém, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um soldado lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que o traspassaram. Jesus, depois diz José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor está aqui nos dizendo, né? Contando a nós o que o Senhor Jesus passou. Tudo por amor, irmãos. Quem teria coragem, né, irmãos? Quem de nós teria essa coragem de passar o que Jesus passou por amor de alguém, por amor de uma pessoa? Às vezes sofremos porque amamos o nosso filho, amamos a nossa família, amamos os nossos pais, né, os irmãos. Mas o amor que nós temos para com eles não se compara ao amor que Jesus teve por nós, porque eu tenho certeza que nenhum de nós teria coragem de passar o que Jesus passou por amor. Tudo por amor, irmão. Foi crucificado, foi chicoteado, foi zombado. O povo escolheu ele para pôr numa cruz, ao invés de um ladrão, né? Salteador, porque naquele dia não seria crucificado Jesus, aquele dia seria crucificado Barrabás, para pagar pelos erros dele, porque naquela época era assim que se condenava uma pessoa que vivia com uma vida errônea, com uma vida, né, transviada, com uma vida degenerada, uma vida, né, irmãos, o qual nós vemos hoje tem acontecido. E era essa forma a punição daqueles que faziam as coisas erradas. E Jesus foi escolhido por aquele povo para ocupar o lugar de Barrabás, como se Barrabás fosse um santo homem e Jesus fosse o pior dos homens naquela época. E ali houve essa troca. Colocaram Jesus no lugar de Barrabás. Mas isso não é antibíblico, por quê? Porque Jesus veio também salvar. Jesus veio para salvar Barrabás, Jesus veio para salvar os dois ladrões que estavam na cruz, Jesus veio para salvar
toda a humanidade, porque o Senhor Deus amou nós de tal maneira que nos enviou seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Quem naquele momento agarrou a oportunidade foi salvo. Foi ali, irmãos, tendo o privilégio de receber a salvação pela morte de Cristo na cruz. E a palavra do Senhor fala que, olha, irmãos, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, esbofetearam ele, bateram nele. Irmãos, a ira daqueles homens era tão forte contra Jesus, porque Jesus, ele pregava a palavra, ele pregava o amor, ele transmitia, irmãos, a paz, ele transmitia a cura, ele trouxe libertação, ele trouxe, irmãos, a cura, ele trouxe o livramento, ele trouxe transformação em muitas vidas. E a perseguição contra Jesus, irmãos, não era do ímpio, não. Não era de uma pessoa que não tinha salvação, que não conhecia Jesus, não. A perseguição maior contra Jesus era dentro da própria comunidade, ou seja, dentro de um próprio grupo de pessoas que diziam ser servos de Deus e que guardavam a lei de Deus, a lei de Moisés. E eles é quem trouxe todo esse mal sobre Jesus. Começou a perseguir Jesus. Começou a armar ciladas para acabar com o ministério de Jesus. Mas tudo isso era o cumprimento das Escrituras, porque Jesus veio para salvar o que se havia perdido. E o que havia perdido? A nossa comunhão com Deus. A nossa ligação com o Pai. A nossa intimidade com Deus. Porque quando o homem e a mulher pecou no jardim do Éden, eles perderam totalmente a intimidade com Deus. Eles perderam aquela comunhão com Deus. Então Jesus veio, olha para você ver o amor que Deus tem por cada um de nós, ser humano, que Jesus veio enviado do Pai, de Deus, para restaurar essa intimidade, para restaurar essa comunhão, para restaurar essa união com Deus. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, pelo derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário, é que pôde haver a remissão, ou seja, nós fomos redimidos, nós fomos limpos, nós fomos lavados dos nossos pecados, porque todos nós nascemos do pecado. E através do sangue de Cristo Jesus, e através da morte de cruz, nós somos restaurados, regenerados e reconciliados com Deus. E tudo isso Jesus sofreu por nós. Você não suportaria o que Jesus suportou, minha irmã, meu irmão. Você jamais ia suportar, jamais você vai aguentar uma esbofeteada no seu rosto. Jamais você vai aguentar um safanão, irmão. Não vai. Jamais você vai aguentar 40 chibatadas nas costas, a ponto da sua carne dilacerar. Se você faz um cortinho no seu dedo, você já tem dor, você não suporta. Se você tem uma dorzinha de dente, você não aguenta. Se você tem uma dorzinha de cabeça, já procura logo um remédio para sanar aquela dor. Agora imagina você, uma pessoa levando ali, chibatadas e levando aquelas pancadas nas costas, a ponto da sua carne ser lacerada, ser arrancada, corroída, como se fosse, colocasse um pedaço de carne, irmãos, num moedor e moesse. Assim foi, porque a palavra do Senhor fala que ele foi moído por causa dos nossos pecados. Ele foi moído, ele foi humilhado, ele foi, irmãos, rejeitado. Ele foi rejeitado. E olha que aquela multidão que estava ali, a maioria tinha provado do amor de Jesus, tinha provado das bênçãos do Senhor, tinha provado das misericórdias dele.
estavam lá dizendo: crucifica, põe ele na cruz, ele não pode ficar mais entre nós, ele tem que pagar, porque está se fazendo filho de Deus. Ele não estava se fazendo, ele era o filho de Deus. E a palavra do Senhor fala que aqueles homens maltrataram, entregaram a Pilatos. Pilatos tinha poder, irmão, de dizer: não vou crucificar esse homem. Eu não vou colocar ele neste lugar. Eu não vou satisfazer os seus egos, seus desejos. Mas Pilatos também era um homem arrogante, irmão. Porque a palavra do Senhor fala que ele era exaltado, ele era arrogante. Porque olha como o inimigo sabe o ponto fraco de uma pessoa. Naquela hora o inimigo usou a boca daquela pessoa e disse: olha, Pilatos, se você soltar este homem, você está sendo contra César. Você está se fazendo rei. E você sabe que ninguém pode se passar mais que César, não. Ninguém podia ser mais que César. Então ele foi e entregou Jesus. Por mais que ele tenha lavado as suas mãos, por mais que ele tenha dito ali, feito aquela lavagem das mãos: estou livre do sangue desse inocente, ele também teve parte, irmãos, na crucificação de Jesus e na morte de Jesus, porque o poder estava na mão dele. Mas Jesus disse: olha aqui, Pilatos, você só vai fazer isso porque é permitido por meu Pai. Se não fosse permitido, você não faria. Tudo isso tem que se cumprir, por isso que você vai fazer. Você vai me entregar. E Pilatos entregou. De todo jeito, ele participou. Ele participou. É como Paulo, né? Como Paulo fala, que no dia que Estevão foi apedrejado até a morte, Paulo não participou direto, ele não tocou, ele não jogou a pedra. Mas, segundo os historiadores, Paulo segurava as roupas, Paulo estava por perto, Paulo estava presente, ele participava de uma forma diferente, mas ele estava participando da morte de Estevão. E ele fala isso depois. Então, tem pessoas, mal, tem gente que participa indiretamente. Ou seja, quando sabe de uma coisa e não conta, quando vê, não faz nada, quando tem possibilidade de livrar e não livra, quando tem possibilidade de fazer alguma coisa e não faz. Pilatos tinha essa possibilidade, mas ele não fez porque Deus não permitiu que ele não fizesse. Deus deixou, porque era hora de se cumprir o que a palavra tinha dito, que ele seria entregue para salvar, para morrer e salvar a humanidade. E Jesus foi entregue. E tudo isso porque ele nos tinha um amor muito grande. Ele tem até hoje. Ele tem este amor tão grande para conosco, irmãos, que nós temos que, né, se apegar a Ele, se dedicar a Ele, honrar a Ele, porque em todo tempo Ele tem amado as nossas almas. Foi por amor da sua alma, foi por amor da tua vida. Porque se não fosse o grande amor de Deus por nós, Deus, irmão, jamais teria enviado Jesus para nos resgatar, deixaria nós aí à mercê. Talvez nós nem existíamos, porque o inimigo daquela época já teria destruído a terra toda, já teria destruído a humanidade toda. Mas não fez isso por quê? Porque Jesus se pôs à disposição do Pai para vir e nos resgatar a Deus. Porque nós estávamos que abandonados, nós estávamos que rejeitados. E o inimigo sabia que se não houvesse, porque, irmãos, o inimigo, ele veio do céu. O inimigo viveu no céu, o inimigo conhecia o céu, ele estava diante de Deus, adorava a Deus. Então ele sabia de tudo o que se passava no céu. Por isso que ele veio e atacou. Quando Deus criou o homem, ele atacou o homem, fazendo o homem se distanciar de Deus. E se Deus não fizesse uma maneira de poder resgatar o homem para Deus, todo mundo já teria sido destruído. Não existia mais ninguém nessa terra. Ninguém teria sido salvo. Ninguém ia ser salvo. Mas como Deus nos criou para ser adorador no lugar de Satanás,
porque o diabo, ele era regente de um grande coral que adorava o Pai lá na glória, na mansão celeste. E quando ele rebelou lá e foi expulso de lá, ele trouxe consigo a terça parte dos anjos que adorava Deus. Então Deus precisa colocar alguém no lugar. Deus precisa colocar alguém para assumir aquele lugar que está vazio, que está sem ninguém. E ele então tem em mente criar o homem à semelhança à sua imagem. E ele fez nós semelhante a ele. Para quê? Para nós sermos adorador. E assim como Satanás destruiu um grande coral, né? Uma grande parte do coral, com seus enganos, suas mentiras, suas falcatruas, ele também veio aqui, ele está aqui e ele tenta também tirar o homem. Ele tentou, desde a fundação do mundo, desviar o homem da presença de Deus, tirar o homem da comunhão com Deus para não herdar, porque ele sabe o que é que deixa Deus irado. O diabo sabe o que irou Deus naquele dia. Porque Deus ficou irado, porque Deus, através, né, foi expulso lá do céu. Ele sabe, irmãos, o que pode provocar a ira de Deus. Então ele luta naquilo, para quê? Para que Deus se ira contra nós, para nós perder a comunhão com ele e Satanás ter o êxito de poder arrebatar nossa alma e levar para o inferno. Mas o Senhor tem também, o teu amor é tão grande para conosco que ele teve também a sua estratégia. O diabo fez isso, tocou no homem, fez o homem se desviar, fez o homem se afastar de mim, fez tudo isso, pois agora ele vai se ver comigo. Foi lá e trouxe Jesus e perguntou, e Jesus se desfez, se dispôs, né? Eu vou lá, Pai, e vou morrer pela humanidade. E Jesus veio com a fé, a coragem, a graça. Ele nasceu, cresceu. Irmão, Jesus passou pelo processo de uma vida de ser humano como se fosse um de nós. Mas em todo tempo ele era Deus. Por que ele era Deus? Porque ele era o Filho de Deus. Tudo que é nascido de Deus é filho de Deus. Ou seja, todo aquele que é nascido de Deus é filho de Deus. Foi o que ele falou para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é filho de Deus. Então, ele era filho de Deus, então ele era Deus. Se o seu filho é seu filho, então ele é seu filho, ele tem o seu DNA, ele tem seu sangue. Se for fazer um exame de DNA, comprova que você é o pai do seu filho. A mesma coisa Jesus. Se ele veio de Deus, então ele é de Deus. Ele era Deus. Se ele é o seu filho, ele é seu filho. Ele veio de você. Entendeu? Então, ele era Deus. E ele passou pelo processo que nós passamos. Foi ser humano, foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi adulto, foi, né, até a fase em que ele foi nessa palavra entregue para morrer, porque chegou o tempo de cumprir-se as escrituras que o profeta Isaías havia profetizado. Dali Jesus levou as nossas dores, ali Jesus levou os nossos pecados, ali Jesus não passou. O que era para nós passar, Jesus passou para nos livrar. E também nos livrar da condenação eterna, porque estávamos, irmãos, cegos. Iríamos caminhar por abismo sem ter alguém que nos desse uma luz, que nos iluminasse o nosso caminho. Mas quando veio Jesus, ele passou por tudo isso para nós poder andar na luz, viver na luz de Cristo, viver em Cristo, viver para Deus, andar com Deus, falar com Deus, ter liberdade de expressar diante de Deus. Porque até antes de Jesus, né, irmãos, ser crucificado, voltar ao Pai, até antes de Jesus vir ao mundo, nós não tínhamos, o homem, quando eu digo nós, é o ser humano não tinha liberdade, não podia falar direto assim, ó, chegar na sua casa e dobrar o joelho e falar, eu vou falar com Deus aqui.
andando na rua e dizer, olhar para o céu e dizer, vou falar com Deus. Não, você não tinha essa liberdade. Se você houvesse algum pecado, se você tivesse uma enfermidade, se você tivesse um problema, uma causa, qualquer coisa que você tivesse, você teria que ir até um sacerdote, um homem escolhido de Deus, e ali você teria que confessar a ele os seus pecados, contar para um homem o que tinha acontecido, e ele ia entrar no Santo dos Santos, passar para Deus, e ali Deus ia trazer para ele a resposta, e ele voltaria e trazia para você o que era para ser feito. Se era para sacrificar uma ovelha, se era para sacrificar um cordeirinho, se era para sacrificar, irmãos, uma rolinha, né, um passarinho. Deus trazia a resposta desta maneira. E ninguém podia entrar no Santo do Santo, porque se entrasse no Santo do Santo era fulminado. Na hora. Não tinha um segundo. Ali chegava, ali já era. Mas hoje não. Hoje nós temos em Cristo Jesus a liberdade de falar com o Pai, porque o Senhor, quando voltou ao Pai, ele disse: vou deixar o meu Espírito Santo, né? O meu Espírito que vai estar convosco, que é o Consolador, e através do Espírito Santo, nós falamos com Deus, nós falamos: Senhor, meu Deus, meu Pai, clamamos, pedimos, oramos, e o Espírito Santo toma nossas palavras e leva até Deus e coloca diante de Deus em salvas de prata. A palavra do Senhor diz que as nossas orações são levadas a Deus em salvas de prata. E Deus pega aquela oração, pega aquelas palavras, pega aquela lágrima, pega aquele gemido, pega aquele desespero, pega aquela doença, tudo que é apresentado ele pega e ele transforma ela em bênção, transforma ela em cura, transforma ela em vitória, transforma as suas lágrimas em lágrimas de alegria e vai fazendo uma transformação, porque Ele é Deus e o Deus que nós servimos tem o poder de transformar, porque Jesus mostrou na primeira vez que Ele fez o milagre, Ele mostrou o poder que tem Deus de transformar alguma coisa. Ele transformou a água em vinho. Você não tem esse poder, mas pelo poder de Jesus Cristo, através de Deus, que Ele era, Ele transformou. Então Deus toma as nossas dores, Deus toma as nossas angústias, Deus toma as nossas lutas, Deus toma por intermédio de Jesus Cristo, que nos deu essa liberdade através da sua morte de cruz, através do seu sacrifício na cruz por nós, por amor a nós. Então nós temos, irmãos, que dar valor, nós temos que amar mais ao Senhor, agarrar esta causa com gratidão, servi-lo com sinceridade, com fidelidade, porque ninguém jamais teria capacidade ou coragem de fazer isso por nós. Mas Jesus fez. E nos deu total liberdade de termos acesso ao Pai por intermédio do Espírito Santo que intercede dia e noite por nós. Então nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus, valorizar o que Ele fez por nós. Ele então padeceu tanta coisa, irmão. Foi chicoteado, sofreu tantas coisas, foi humilhado e ainda antes de ser crucificado, tomaram as suas vestes, repartiram ela, tomaram as suas túnicas, né? Tomaram ela, pegaram a sua túnica e transformou ela, né? Fez uma sorte lá, fez um sorteio para ver quem ficava com a túnica inteira para não rasgar aquela túnica. Fizeram isso. E quando Jesus ainda estava lá na cruz, irmão, quando ele estava pendurado lá, para consumar, para dizer: Pai, consumado está, feito está, Senhor. Feito, Senhor, está a regeneração desta pessoa, a restauração deste homem a ti. Feito está a salvação de toda essa gente, porque lá na cruz ainda Jesus fala para o Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Apesar de ouvir tanto Deus falar, apesar de ouvir tantas maravilhas, de ver tantos milagres, ainda Jesus diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque era permissão de Deus.
E não cai uma folha se Deus não permitir. E não lhe acontece nada se não for permissão do Senhor. E você não recebe nada se Deus não permitir que seja entregue nas tuas mãos. Porque o salmista diz: Deus dá ordem aos seus anjos a seu favor. Mas se Deus não der ordem, nada acontece. Então o Senhor ainda amou, perdoou aquelas pessoas. Não que elas não vão colher o fruto das suas consequências, porque quem aceitou o sacrifício de Jesus, quem aceitou a Ele como seu Salvador, mesmo naquele dia da crucificação, ou depois, além, até os nossos dias de hoje, quem aceita, recebe o perdão. Ele falou: perdoa, Pai, porque não sabe o que fazem. E aqueles que receberam o seu perdão, aceitaram, vão ser salvos no dia do Senhor. Mas aquele que rejeita, aqueles que saíram dali só zombando, não era o Cristo. Ele não podia ter salvo ele, porque saíram falando. Olha, ele não disse que salvava, que veio libertar, que veio salvar. Por que ele não desce da cruz? Tinha muita gente zombando e até hoje tem. Não é crente. Não diz que Jesus faz isso. Cadê o Jesus? Quem Jesus que nada, até xinga. Até zomba, maltrata, critica, rejeita. Prefere mais as obras das trevas do que a luz. Prefere mais fazer a vontade do mundo do que de Deus. Rejeitando o sacrifício de Jesus. Não é só por um período de tempo que nós devemos lembrar e recordar. Não é só estar sentado à mesa para lembrar o que Jesus passou por nós, não. Nós temos que lembrar todo instante da nossa vida que amor é esse, que grandeza foi essa, que prazer foi esse de morrer por alguém que não merecia, que somos nós. Então, irmãos, vamos valorizar. Porque naquele dia na cruz, aquele homem estava ali do lado. Um zombava e o outro não. Olha, para com isso. Nós fizemos por merecer, mas ele não merece estar aí. Ele não fez nada de errado. Lembra-se, era para estar Barrabás aqui. Nós estávamos com Barrabás. Quem garante que aqueles dois não eram os discípulos de Barrabás, né? Porque dizem, segundo a história, Barrabás era terrível. Era como se fosse o chefão, porque ele era terrível. Tanto é que ele foi lembrado na Bíblia. Mas quem garante que aqueles dois ladrões que estavam na cruz ao lado de Jesus não faziam parte do bando de Barrabás? Porque era para ser 3 presos. Era para ser Dima, Jess e era para ser preso Barrabás. Eram os 3 que iam ser presos naquele dia, na morte de cruz, ser crucificado. Quem garante que aqueles 2 não eram súditos de Barrabás? Eu não sei, né? A Bíblia não diz. Mas naquele dia seriam os 3 presos e mortos. Mas Barrabás foi livre porque Jesus ocupou o lugar dele por ordem daquele povo. E depois, estando lá na cruz, um zombava: por que você não tira nós daqui? Por que você não desce e não tira nós daqui? E o outro disse: para com isso. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não merecia estar aqui. E ali aquele homem disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu país, quando estiver lá. Não se esqueça de mim, não. Eu sei que não vou escapar dessa. Por favor, não se esqueça de mim, mas lembre-se de ir lá no paraíso. E o Senhor disse para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E o outro não foi para o paraíso, porque o outro rejeitou. E hoje acontece da mesma maneira. Se você aceita, se você persevera, se você mantém a comunhão com Jesus Cristo, um dia você vai estar no paraíso com o Senhor. Mas se você rejeitar do lado esquerdo, rejeitou, você não vai te salvar, não. Você não vai estar lá. Então, enquanto está vivo, aquele tinha a oportunidade de dizer: tá bom, Senhor, você, misericórdia, perdoa. Se ele tivesse falado isso, naquele momento, ele tinha perdoado, ele também teria ido para o paraíso. Mas ele continua insistindo, zoando de Jesus. Então, ele não pôde ser salvo. Mas ele humilhou ali aquela hora, pediu perdão, misericórdia, e pediu para lembrar dele, fato de humilhação, irmão. E sabe, aquele homem tinha ouvido falar de Jesus da vida, né? Enquanto Jesus caminhava na terra. Quem sabe ele já não tinha dito: você sabe, Jesus fazendo isso. Ele ocupou demais umas coisas erradas que ele fazia. Não teve tempo para Jesus, mas ele teve a última oportunidade dele e abraçou com amor, abraçou com gozo. Ele abraçou como fez aqui, recebeu gostoso. E olha que privilégio, que maravilha.
Você está ali partindo desta para outra e ouvindo Jesus dizer, hoje mesmo está comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo, te acalmando o coração, né, alegrando a sua alma, trazendo, irmão, serenidade até mesmo esse momento difícil da sua vida. Então nós temos que dar valor a isso, valor a Cristo. Porque a Bíblia fala que quando Lázaro, havia o rico e Lázaro, quando Lázaro morreu, né, quando ele partiu, a Bíblia diz que eram os anjos que o pegaram e levaram. Gozo, irmão, que alegria, que coisa linda. O anjo do céu chega e cada você assim, a alma e levar, né? Então, para isso, nós temos que ter o quê? Valorizar o sacrifício de Jesus que foi feito por nós, para nos salvar, nos dar privilégio. Pode ser aqui 10 anos, 15, 10, 50, não sabemos quantos anos ainda nos vive nesta terra. Mas que cada dia, cada minuto, nós possamos valorizar, andar na luz do Senhor Jesus, obedecendo os mandamentos dele, fazendo, né, alegando o Senhor, para que nós possamos dar a vida eterna e viver num país celeste. Porque nenhum de nós foi feito, irmãos, a viver eternamente na terra. Nós somos terra. Deus criou, foi para ocupar o lugar do amigo lá no céu, rebelou contra Deus, perdeu o direito de viver lá. Então foi isso que nos foram no ventre da nossa mãe, trazendo nós mundo com sua semelhança, e depois enviou Jesus para nos resgatar, porque em pecado fomos formados, em pecado nós somos criados, em pecado viemos ao mundo, mas voltar o Pai, temos que voltar purificados, santificados, libertos e transformados, abandonando por irmãos, a partir do momento você entende urgente, o pecado está à porta. E ele anda à porta e pode te contaminar, e te contaminando você não pode dar vida eterna de maneira, porque lá no céu não vai entrar coisas imundas. Sim, coisas purificadas, santificadas pelo poder do sangue de Jesus, que outra foi amado na cruz Calvário. E a palavra do Senhor de que quando ele soldado foi lá de Jesus com a espada e saiu água e sangue, aquele homem saiu testificando, este verdadeiramente é filho de Deus. Porque no momento em que Jesus entrega o Espírito a Deus e diz, Pai, a consumar, e entregou o Espírito, houve trevas no mundo. A terra tremeu, o céu se abalou. A Bíblia diz que ele ligou o Espírito antes mesmo, porque não havia ainda dar tempo de morte para aquela pessoa. Tempo, relógio que eu falo, né? Não ia dar aquele tempo em que a pessoa expirava. Ou seja, que a alma da pessoa sair, que a pessoa partir do mundo. Porque a palavra do Senhor diz que dando aquele tempo, para que partissem logo, acabasse com o sofrimento deles, eles iam lá e quebravam as pernas, né? Quebravam os ossos da perna. E aí, conforme quebrava os ossos das pernas, o corpo pendia. Se o corpo pendia, a pessoa não ia estar. Se você procurar um estudo mais aprofundado, você vai saber que era assim que aconteceu. Então, a pessoa perdia todo ali fôlego que ela tinha, acabar partindo. E quando foram fazer Jesus já havia tendo entregue o Espírito a Deus. Jesus já havia partido esta para melhor. Jesus tinha entrado no paraíso e estava lá no paraíso, esperando aquele que tinha humilhado ali na cruz, que ele disse, hoje mesmo você está lá comigo. Então Jesus foi à frente. Quando Jesus estava lá, ele foi em seguida e foi recebido lá no céu pelos braços de Jesus. Privilégio, irmão. Quando nós passamos para meditar, irmão, nossa, se alegra, se regozija, que é um privilégio que ninguém é capaz de oferecer a cada um de nós. Por mais que amamos, por que nós sentimos, mas irmãos, mais amor que temos alguém, somos capazes de fazer o que Jesus fez por nós. Então vamos dar valor e vamos reconhecer a nossa pequeza, a nossa, né, irmãos, nós somos tão ingratos. Nós estamos todo tempo para muitas coisas. Tira um momento desse, meditar. Senta um cantinho, uma cadeira, assim, no ladinho da cama. Abre a Bíblia, começa a meditar, ler, começa a envolver na palavra, começa a falar com Deus, se regozijar, se alegrar. Porque os benefícios de Deus por nós, irmãos, não se paga. Nenhum dinheiro do mundo é capaz de pagar o grande amor que Deus teve por nós, a ponto de entregar Jesus. Jesus teve com tanto amor, ele aceitou vir por nós, entregar sua vida por nós. E foi testificado, foi anunciado e foi registrado na palavra de Deus. Depende da tradução da Bíblia para cada pessoa. Mas esse aconteceu, é real, é verídico, não é uma história de carochinha, ninguém está contando piadinha. Nós estamos aqui mostrando a você que realmente isso aconteceu e que muito em breve esse mesmo Jesus vai voltar para nos buscar, vai buscar a sua igreja. A Bíblia diz que quando ele vir não vai ser na terra, mas vai ficar no alto. Ou seja, ele vai estar no paraíso, esperando cada um de nós que fiel até o fim. Ele diz, nós devemos ser fiel até a morte e ele nos dá a coroa da vida. Ele vai estar no paraíso, esperando por cada um de nós. Então, enquanto você tem oportunidade, enquanto você tem o privilégio, enquanto você tem essa honra, Deus está te dando esse momento agora de você ouvir esta palavra, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Volte para Jesus, você que afastou dos caminhos dele. Você que é fraco na fé, se torne a levantar. Ora, consagra, jejua. Começa a orar o Salmo 23, amanhã você ora o Salmo 91, depois vai para o Salmo 140, depois você vai para a oração de Jesus, que é a oração
aqui no livro de João, né? Aí você vem aqui a oração de Jesus no livro de João mesmo, no capítulo 17. Volte para o capítulo 17, faz a oração de Jesus. Vai na ação de Salomão, vai na oração de Moisés, vai na ação de Ana. Tem tantas orações, você pode começar a orar ali. Vai nos salmos, tem o salmo de Davi, tem tantas orações ali que você pode começar fazendo. Começa com a oração do nosso. E na oração do Pai, se você ora, nós queremos ser santificados, seu nome. E quando terminar a oração do Pai, se você fala, Senhor, santifica. E você passa as palavras-chave e começa a orar. Vai continuar a oração. E vai ver que a sua fraqueza espiritual vai ser, irmão, transformada numa fortaleza guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então agora eu vou fazer o apelo para você. Não é quente ainda. Quem aceitasse Jesus, que passou tudo isso por nós, irmão, para você aceitá-lo como seu Salvador. E você que não, né, já foi crente, diz, vai auxiliar o Senhor. Diga assim, amigo, Senhor Jesus, neste momento, eu reconheço, eu preciso da tua misericórdia. E por isso, eu peço que escreva o meu nome no livro da vida, pois eu te sei como meu Salvador, para que possa, Senhor, dar lugar a este país tão maravilhoso que o Senhor prepara para nós. Senhor, eu estava desviado, mas agora reconheço que eu preciso da tua ajuda, da tua misericórdia. Meu Deus, aceite-me de volta. Coloca o meu nome na mente do livro da vida e me dá força para vencer até o dia que o Senhor nos chame. Meu Senhor, eu estava aqui na fé, mas hoje estou conhecendo que eu preciso chegar mais a Deus e pelo grande amor e pela misericórdia e fortaleza para que eu possa ser um crente forte, firme e vencedor no nome do Senhor Jesus. Pai, fica conosco e nos abençoa em nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe e fique todos paz do Senhor. Lembrando a todos que este like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para saber que vamos postar outros vídeos. E mais importante, envie para todas as pessoas que você conhece essa palavra, essa mensagem. E vamos juntos ganhar almas para o Senhor Jesus.